É o mesmo teste que vocês vão ver no laboratório para identificação de VO2 máximo, limiares, e por aí vai. É um teste muito padrão, inclusive, para uso clínico, diagnóstico de problemas eventuais cardiovasculares, de aptidão aeróbica, e por aí vai. Então, vamos pensar nesse exercício aqui, certo? Quando o movimento nesse exercício aqui começa? Imagine vocês estão lá no laboratório, vocês foram para uma clínica qualquer, que o médico pediu um teste de VO2 máximo, um eletrocardiograma para fazer lá o seu check-up. Quando que o exercício começa? Quando a esteira começa a rodar. Como é que o seu corpo entende que a esteira começou a rodar? Você recebe um estímulo no pé, ou na visão, que você vê ela rodando, mas você recebe um estímulo. Tem diversos, isso. Tem sempre mais de uma ação sensorial atuando. Então, no seu caso aí, você falou bem. A gente tem receptores sinestésicos que percebem o tapete, porque você está em cima do tapete, né? O tapete começa a rolar, e aí você percebe que você tem que começar a andar. Então, você tem receptores sinestésicos. Se você estiver num lugar onde não há som nenhum, você vai perceber que você precisa caminhar por causa dos receptores sinestésicos. Mas em condições normais, a gente já sabe também porque a gente tem informação contextual do avaliador que informou que vai começar o teste. Além disso, você também tem a informação visual de que realmente o tapete da esteira está começando a rolar, certo? Muito bem, então você tem informações sensoriais que vêm de diferentes regiões, diferentes tipos de informação sensorial, que te informam o sistema nervoso central que, olha, o exercício começou. Preciso fazer uma coisa, né? Senão cai. Quando isso acontece, de onde vêm essas informações, né? Quando a gente pega o sistema nervoso central e periférico, então aqui, da parte encefálica, muito bem representada pelos desenhos. O que é isso aqui? Uma flor? Não, isso aqui não é uma árvore, né? Parece, não é uma árvore. Isso aqui o que é? Cerebelo. Essa árvore aqui, se fosse uma árvore, como é que chamaria isso aqui? Tronco cerebral. Isso aqui é como se fosse um calo, né? Que separa a região inferior da região superior, por isso que a gente chama de subcortical e região cortical. Isso aqui é um calo importante, é uma região que a gente chama de cingulada, ou córtex do cingulado, ou córtex cingulado. E ele tem uma importante função, porque ele faz a conexão entre regiões subcorticais e o córtex, né? Que regiões subcorticais nós temos aqui? Nós temos várias, mas que para a gente, do ponto de vista do movimento, é importante. A gente tem uma bem pequenininha aqui na frente, explode quando o nosso time perde. Então, as contas estão bem tranquilinhas ultimamente. Que é a amígdala. Atrás da amígdala, na parte mais posterior da amígdala, nós temos uma outra estrutura que é importante para o movimento, chamada hipotálamo. Tem o hipotálamo também, mas tem o hipocampo antes. Hipocampo. Aí atrás do hipocampo nós temos uma estrutura maior, inclusive é dividida como uma parte inferior. O hipotálamo, que é uma região importante para controle neuroendócrino, e a parte superior, que é o tálamo. Então tem o hipotálamo e o tálamo. Essas estruturas todas aqui têm funções muito importantes no exercício, porque elas participam de processos de memorização do exercício, que é importante para o controle motor, para a programação motora. Elas participam também dos ajustes neuroendócrinos,
caso focado, É córtex. córtex cingulado. Singular. Cingulado. Singular. Cingulado. Vocês não acreditam em mim, né? E essa estruturazinha aqui, ó, pequenininha, a amígdala, ela é uma estrutura associada às nossas emoções primitivas. De medo, raiva e dor. E essa estrutura está extremamente envolvida com as respostas emocionais que a gente desenvolve durante o exercício. Espera, professor, vai dizer que tem resposta emocional durante o exercício? Tem. Nós somos um ser emocional. Vocês já correram na intensidade máxima, fizeram o máximo que vocês conseguiam fazer durante um tempo maior do que o esperado? Qual foi a sensação que vocês tiveram emocionalmente falando? Começando a sair pela boca, né? Não vou conseguir. Já correram São Silvestre? Já. Até subir lá. Não vou conseguir. Isso é uma resposta emocional associada à prática do movimento que você está fazendo. Não vou conseguir. Né? Então, a gente tem respostas emocionais associadas de prazer, desprazer, motivação. Não. Prazer e desprazer é uma resposta classicamente associada à atuação da amígdala. Mas a gente não tem só essas regiões aqui subcorticais, né? A gente tem regiões corticais que são muito importantes. A gente tem essa parte anterior aqui do córtex cingulado, que é muito importante, porque ela faz a conexão com a região frontalizada do córtex. Então, a gente chama isso aqui de córtex do cingulado anterior, ou em português, né? Córtex do cingulado anterior. Essa parte anterior aqui é muito importante. E a gente tem toda a região cortical, né? A nossa calota cinzenta. A gente tem essa região frontalizada aqui, que é bastante importante para planejamento motor. Aqui a gente tem o córtex. Eu vou apagar o exercício aqui, tá? Para não atrapalhar. Córtex pré-frontal, que é a região do planejamento, né? Essa região aqui que é responsável por interpretar emoções e sinais aferentes e juntar essas duas coisas ao mesmo tempo e que faz planejamento motor. Então, quando você faz um exercício e você tem algum estímulo emocional, por exemplo, altera a sua sensação de prazer ou desprazer, ou você tem alguma resposta emocional associada com motivação ou não, essa informação emocional, ela é interpretada pelo córtex, toda essa região frontalizada, né? Mas aqui, córtex pré-frontal, principalmente a porção dorso-lateral. Mas ela faz só a interpretação de regiões emocionalmente relevantes para o exercício? Não. Ela faz interpretação também de informações sensoriais. Por exemplo, do seu milieu interno. Olha, está faltando, estou com baixo nível de oxigenação muscular. Essa região recebe esse tipo de aferência. Temperatura periférica aumentou muito. Essa região recebe toda a sinalização aferente que é alterada durante o exercício. E essa região que é importante em integrar tudo para planejar o próximo gesto. Se o exercício é feito, por exemplo, em uma condição de temperatura muito extrema, porque a gente está falando de ambiente extremo, na disciplina de FD, essa parte do córtex é responsável por planejar, se, por exemplo, o exercício precisa ser continuado ou não, se a intensidade do exercício pode ser incrementada ou não. Toda essa região frontalizada que é importante e que atua no planejamento. Não é a única, tá? Mas ela é a mais classicamente associada. Planejamento motor. Ela planeja a ação motora, mas não é ela que executa, né?
Qual que é a região responsável pela execução motora? É uma região mais centralizada aqui no plano sagital, chamada córtex motor, ou córtex motor primário, que é uma região que tem a única e exclusiva função de execução. E por que ela é uma região executora? Porque os axônios dos neurônios que estão inervados aqui nessa regiãozinha aqui, eles inervam, alguém bateu na porta, eles inervam os dendritos dos nervos motores que estão alojados aqui no tronco cerebral. Então, aqui no tronco cerebral, que é o começo da conexão córtico-motora, a gente tem a sinapse entre os axônios dos nervos que povoam aqui essa região do córtex motor primário com os dendritos do nervo motor. Que nervo motor? Qual que é o nosso nervo motor? Como é que ele chama? São os nossos motoneurônios, ou nervos motores alfa. Tem o gama também, a gente nem fala. Os nervos motores, ou os nervos alfa, são nervos grandões. Comparado com esses nervos aferentes aqui, o motoneurônio é uma bitela. Eu sempre associo, sempre faço analogia dessa parte de inervação com rede elétrica, que é isso, né? Então, a gente tem fios elétricos menores com uma velocidade de condução menor, porque a informação que eles carregam não é uma informação tão urgente quanto a informação carregada por aqueles fios maiores. Então, o calibre do fio importa. A gente vai ver em eletromiografia, o calibre, na verdade, a partir da aula que vem, que o calibre do motoneurônio, ele interfere diretamente na velocidade da condução do potencial de ação. E o calibre do nervo alfa, que é chamado de motoneurônio, é o maior. Então, ele tem uma velocidade de condução muito rápida, muito grande. E ele tem inervação aqui, ó. Começa a se inervar aqui no tronco cerebral, os dendritos dele. E os axônios, para onde vão os axônios? Vou botar aqui uns dendritos aqui. Um nervinho só, tá? E aí tem um axônio dele. E aí tem vários nervos, né? Vários nervos. E aí, para onde vão esses axônios? Os axônios vão inervar todo o nosso tecido, todo o nosso músculo, tecido muscular. Então, aqui vai estar o músculo. Músculo. Não é pão, não, tá? Músculo. Então, córtex motor, córtex pré-frontal, planejou o movimento a partir... Esse cara aqui faz um negócio aqui complexo, né? Ele pega todas as informações sensoriais, contextuais, do meio interno, e ele planeja, opa, preciso programar um movimento mais intenso, menos intenso, mais prolongado, menos prolongado. E ele planeja. E ele planeja cada açãozinha motora. Cada açãozinha motora. Ele planeja e ele informa essa parte, essa região cortical aqui, que é responsável pela execução, de ativar esses conectores aqui, chamados nervos motores, que são os que vão ativar o músculo. Como é que ele informa lá o córtex motor primário a respeito do planejamento? Eles têm projeções, os nervos, os neurônios que povoam essa região aqui. Agora tem tem duas teorias da neurociência, né? Uma que é mais anatomofuncional, que separa, que é o que a gente está fazendo aqui, porque é mais fácil entender, né? Que é a mais antiga, e regionaliza toda a região do encéfalo, frente à cortical, como se cada região fosse possível de delimitar exatamente e atribuir uma função a ela. E uma outra teoria que é menos anatomofuncional, que, na verdade, assume que, olha, isso aqui é um grande emaranhado de fios que você não sabe onde começa um e termina o outro. Então, tudo isso aqui é uma coisa, é um bololô só, né? Mas o fato é que existem projeções dos nervos que inervam essa região aqui,
existem projeções desses axônios que inervam aqui. Então, tem uma conexão direta entre região frontalizada e córtex motor primário. Tem outras regiões aqui que a gente nem ia falar, que é o pré-motor, área suplementar motora, tal, que a gente acaba nem falando. Então, parece que essa região toda se conecta com o motor primário, e o motor primário é que manda o impulso. O que é o impulso? Potencial de ação. A gente fala de impulso, sinal, né? O que é isso aí? É um potencial de ação. Um potencial de ação? Milhões de potenciais de ação decorrendo. A gente vai ver a aula que vem. Potencial de ação. A gente não vai ficar entrando em detalhe agora, porque essa é uma aula mais geral. Mas lembra lá que para você ativar um nervo específico, você precisa de um estímulo que seja maior do que o potencial de membrana de repouso. Lembra que todas as células, né? Mas a célula nervosa tem um potencial de membrana de repouso, que é quanto? 70, por aí, em média. Muda de nervo para nervo, mas em média menos 70. Para essa célula disparar, não dar um estímulo, ou seja, não dar um potencial de ação, você precisa ter um estímulo maior do que esse menos 70. Então, precisa ultrapassar o limiar de ativação da fibra. Toda vez que você tem esse estímulo, pode ser qualquer um desses estímulos que a gente falou aqui, sensoriais, qualquer. Esses aferentes estão localizados lá na rede periférica. Eu vou desenhar de amarelo aqui. Amarelo não tem. Tem um restinho de amarelo aqui. Estão localizados lá na rede periférica. Sobem pelo corno dorsal da medula. Então, a gente tem aqui a coluna vertebral, o corno dorsal, e eles sobem pelo corno dorsal da coluna vertebral. E onde que eles inervam? Onde que os axônios desses nervos sensoriais, que estão representados aqui em amarelo, onde que eles inervam? Eles inervam também aqui na ponte cerebral. Então, os axônios deles têm inervação na ponte cerebral e parece que também nas regiões aqui subcorticais. Então, esses nervos aferentes, eles têm conexão direta com o sistema nervoso central.